Certamente você já ouviu falar no Equador, um país vizinho aqui da América do Sul, e talvez já tenha ouvido falar de sua capital, Quito. Mas você sabia que existiu um grande e próspero reino de Quito? Na língua nativa, a palavra Cocha significa água, lago, e Qui significa meio, metade. Portanto, Cochasqui significa o lago no meio. Em tradução literal, o lago na metade do mundo. E de fato, esse local está exatamente na linha do Equador, que divide a Terra em duas. Como seria possível um povo tão antigo saber disso, a ponto de nomear a região de o lago da metade do mundo? Eles sabiam que o Sol e a Lua cortavam a Terra exatamente por sobre este ponto. Por isso haviam celebrações do equinócio e do solstício. Essa animação é muito bonita e parece muito interessante, mas a verdade é que essas enormes pirâmides estão soterradas. Situado nas terras altas do Equador, a 3.100 metros acima do nível do mar, o Parque Arqueológico Cochasqui é um testemunho das civilizações avançadas que floresceram ao redor da Cordilheira dos Andes muito antes da proeminência do Império Inca. Isso mesmo, estamos falando das gloriosas civilizações pré-incaicas, capazes de grandes feitos que nem os Incas ou qualquer outro povo conhecido foi capaz de igualar. Distribuído por 84 hectares, este complexo monumental é composto por 15 pirâmides truncadas, além de 21 túmulos, conhecidos como tolas. As pirâmides de Cochasqui têm como elemento construtivo predominante o cangaua, material vulcânico de considerável resistência em formato geométrico com base maior e base menor, o que determina uma pirâmide truncada. Agora imagine que este bloco tem entre 130 e 165 quilos, e que cada um deles foi transportado por essa distância em meio às montanhas, e eles precisavam ser carregados, não podiam ser arrastados, milhares deles. Pode não parecer muita coisa, mas estamos falando de no mínimo 15 quilômetros, onde, segundo se acredita, não haviam máquinas para transporte, apenas pessoas e animais. Chegando ao destino, os blocos eram empilhados em edifícios de até 20 metros, o que equivale a um prédio de 7 andares. Blocos ajustados e com tamanhos perfeitos. Agora imagine esta pirâmide como um edifício com sua ponta superior cortada. E leve em conta que a parte superior desta pirâmide, para endurecer-se, precisa ser submetida a altas temperaturas para fundir-se. E então pense que não se constrói apenas uma pirâmide, mas 15, uma maior que a outra, algumas com rampas de acesso e outras sem. Todas construídas com uma orientação específica em relação ao Sol e em uma posição exata bem na metade do planeta Terra. É isso o que teríamos. O complexo de Cochasqui, situado bem na metade da água, na metade do mundo, na metade de tudo. É isso que foi construído pelo povo Cochasqui. Estima-se que o complexo tenha sido concluído por volta do ano 500 depois de Cristo. Com o passar dos séculos, as magníficas pirâmides de Cochasqui foram cobertas pelas ervas montanhosas, e hoje tudo o que podemos ver são algumas saliências e protuberâncias que se destacam no terreno da região. Mas ali existem alguns séculos de história. O povo que habitou a região provém de duas culturas pré-incas, os Quitos e os Caras, que formaram a civilização pré-incaica Quito-Cara. É provável que essa cultura tenha sido uma sociedade matriarcal, chefiada por mulheres. A governante que teria construído o local era uma mulher chamada Quelago. Cochasqui era um importante local para os Quito-Cara, e o famoso Inca Atahualpa era filho de Quilago, ou de uma princesa Quitu chamada Pátia Duticela.
Repare como a palavra Duticela se assemelha à palavra donzela. O próprio Atahualpa, o último Inca, título dado ao imperador dos Incas, também teria vivido em Cochasquí. Pátia Duticela era filha do Purujá, chefe de Quito no Equador. Ela era herdeira do trono de seu pai, e quando Quito tornou-se vassalo do Império Inca, ela casou-se com o imperador Inca. O seu direito ao trono de Quito foi assim transferido para a dinastia real Inca. Disse também que, quando as escavações arqueológicas estavam em andamento na maior pirâmide, os guias do local afirmam que mais de 700 crânios foram desenterrados. Isto levou alguns estudiosos a sugerir que a enorme pirâmide era o local de sacrifícios humanos. Estudos mais recentes de georradar sugerem que também pode ter havido pessoas vivendo no local antes dos Quitukara. No entanto, esta informação é mantida principalmente em locais fechados até que mais detalhes possam ser fornecidos. Havia uma civilização livre e humana no Equador, quando a mais antiga idade da pedra reinava na Europa. Estas palavras ou outras análogas foram ditas por Sir Rockerick Murchison na Royal Geological Society de Londres, na segunda metade do século XIX. E livros antigos falando do Reino de Quito existem desde o século XVIII e você poderá encontrá-los na biblioteca do Instituto Licência de Educação, caso você já seja nosso aluno em nossa plataforma de ensino. Segundo o povo antigo da região, que fica em Minas Gerais, Caraça é uma cara grande, enorme. Isso porque um enorme maciço rochoso é encontrado no local, conhecido como Montanha do Gigante Deitado, tem a aparência de uma cara enorme, vista tanto de perto quanto de longe. A Serra do Caraça é uma das mais belas serras mineiras, localizada entre Santa Bárbara e Catas Altas, pertencente ao município de Catas Altas, cidade histórica mineira que fica a 120 quilômetros de Belo Horizonte. É um dos trechos da cadeia de montanha da Serra do Espinhaço, que começa na região de Catas Altas e se estende até a divisa de Minas Gerais com o sul da Bahia. E aqui podemos ver algumas imagens do porquê essa parte da cadeia de montanhas recebeu o nome de Caraça do Gigante Deitado. Realmente parece uma cara bem grande de um ser montanhoso deitado no local. O local é tão único que Dom Pedro II, quando esteve lá, escreveu: "Só o Caraça paga toda a viagem a Minas." Essas palavras foram eternizadas em uma placa que hoje existe no local. É no Caraça que se encontra o Pico do Inficionado, que além de ter esse aspecto único, lá também está a segunda mais profunda caverna do mundo, que também é o maior abismo do mundo em quartzito, a Gruta do Centenário. Realmente um mundo subterrâneo. Imponente galeria na Gruta do Centenário, já entramos 200 metros. Fendas muito profundas, muito perigosas. Qualquer deslize aqui realmente é complicado. Todas as trilhas que levam ao Pico do Inficionado atravessam um mosaico natural característico das áreas de transição da Mata Atlântica para o Cerrado, o que faz do local tão peculiar. Você tem as duas formas de vegetação lado a lado e vivendo em alguns locais juntas, o que nos faz pensar sobre o surgimento desse local há muito tempo atrás. Como teria sido? Qual a sua opinião? Deixe aí nos comentários a sua teoria sobre esse local tão impressionante das nossas Minas Gerais.